Boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel. Boa noite, eu sou o Marcos. Boa noite, sou Pedro. E eu sou a Sofia. Então, gente, nosso grupo vai fazer uma análise dos instrumentos de prestação de serviços públicos por particulares, mais especificamente sobre serviços e instalações de energia elétrica. Antes de começar, nós gostaríamos de ressaltar que o setor elétrico ele vem passando por importantes transformações nas últimas décadas, principalmente com o surgimento de novas tecnologias e de uma nova perspectiva aí de repensar as formas de gerar e consumir energia elétrica a nível global. E com isso, a gente vem vendo uma expansão do setor de energia elétrica rumo à universalização da eletricidade para todos. Então, gente, devido a isso, vamos ao tema discutido. Boa tarde, gente, tudo bem? A gente ficou responsável pelos serviços e instalações de energia elétrica, que são atividades administrativas previstas no artigo 21, inciso 12, a linha B da Constituição da República. São atividades administrativas que abrangem a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. Aí eu vou falar um pouco do enquadramento jurídico dessas atividades, aí adentrando no critério formal, dos serviços públicos, que é o regime jurídico de direito público. A gente tem que a transmissão e a distribuição, elas são prestadas originalmente no regime de serviço público, ou seja, no regime jurídico de direito público, enquanto que a geração tem algumas distinções, no sentido de que ela pode ser prestada no regime jurídico do serviço público, mas também no regime jurídico da produção independente e no regime jurídico da autoprodução. O regime jurídico da produção independente, o que é concedido ou autorizado particular não é o serviço, é o uso do bem público. E no regime da autoprodução, é um regime especial à parte em que a lei prevê ao particular que ele pode explorar a geração de energia elétrica, desde que ele comunique ao poder concedente e que a produção, que a geração não seja acima de 5.000 kWh. E aí, tratando dos outros dois requisitos de serviço público, o critério subjetivo, no caso do serviço de instalações de energia elétrica, ele é plenamente atendido, já que são atividades previstas como competência da União, ou seja, elas são titularizadas pelo Estado. E o critério formal, o critério material, desculpa, ele também é atendido no sentido de que a energia elétrica ela é considerada pela doutrina um bem de interesse coletivo na medida em que não se pode pensar a vida cotidiana sem ela, ou que a vida cotidiana sem ela fica extremamente prejudicada. Aí, nesse sentido, existem doutrinadores que defendem que o serviço de instalações de energia elétrica eles não são plenamente um serviço público, na medida em que, no caso da geração, ela nem sempre obedece ao regime jurídico de direito público, mas outros defendem que essa variedade de regimes jurídicos da geração não prejudica a compreensão de que serviços e instalações de energia elétrica seriam atividades administrativas classificadas como serviços públicos. Aí, nesse sentido, a professora Maria Tereza e os autores, salvo engano, da obra Tratado de Parcerias Público-Privadas, defendem que serviços e instalações de energia elétrica se enquadram na categoria de serviço público e não como atividade administrativa em sentido estrito. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a competência de legislar e executar a atividade administrativa de serviços e instalações de energia elétrica e também um pouco sobre a titularidade dessa atividade. Basicamente, a resposta para isso ela se encontra na forma como o Estado se organiza. Um governo central e forte, ele demanda uma organização da arquitetura administrativa centralizada nas decisões políticas e também nas atuações de atividades prestacionais do Estado.
E essa centralização se dá por meio da fixação da competência na União na titularização de diversas atividades de interesse público, de interesse coletivo, né? Nesse sentido, a obrigação do Estado de prestar serviços públicos decorre da Constituição ou da lei que as impõe. Quando a gente fala de competência para legislar, a base hoje está ali na Constituição. O artigo 22, inciso 4 da Constituição, prevê que a competência privativa, que é competência privativa da União, legislar sobre águas, energias, informática, telecomunicações e radiodifusão. Já a titularidade da prestação de um serviço público sempre será da administração pública. Somente pode ser transferida a um particular a execução do serviço público. Então, as regras sempre vão ser fixadas unilateralmente pela administração, independentemente de quem esteja executando o serviço público. Aí, nesse sentido, também na Constituição, a gente tem ali o artigo 21, inciso 12, a linha B, que estabelece que os serviços em instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos custos da água são de competência da União. A União pode explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. E além dessa base constitucional, a gente tem no ordenamento jurídico uma série de legislações ali de regência que reafirmam essa competência legislativa e a titularidade da União em relação aos serviços de instalação de energia elétrica. A Lei 12.783, por exemplo, ela dispõe sobre a concessão, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e a Lei 9.074, por exemplo, também estabelece as normas para outorga e prorrogação das concessões e permissão de serviços públicos e também dá outras providências. Então, gente, conforme visto, os serviços e instalações de energia elétrica são de competência da União, que vai poder explorar esses serviços tanto diretamente quanto indiretamente. No caso da exploração indireta, ela vai ser feita por particular, que vai ter tanto a concessão quanto a permissão para essa exploração, e essas duas vão ter que ser precedidas por licitação. E ainda em alguns casos, eventualmente, existe a possibilidade de delegação por autorização. Ou seja, os serviços e instalações de energia elétrica que vão envolver ali tanto a produção, a transmissão e a distribuição de energia vão ser exercidos em caráter competitivo para conseguir justamente balancear os preços, né, que vão ser devolvidos ali ao poder concedente, ao permissionário, e a qualidade da prestação de serviço público. Então, especificamente sobre a atividade de geração de energia elétrica, essa vai ser delegada por meio de concessão, e essa concessão vai poder ser ainda prorrogada pela União em até 20 anos, né, dependendo da conveniência, para garantir um custo estável e também a boa qualidade do serviço público. Em alguns casos específicos, ela também vai poder ser delegada por meio de autorização. Já a atividade de transmissão vai ser delegada exclusivamente por meio de concessão, então ali um contrato bilateral, né, um contrato administrativo, e que deverá necessariamente passar por um processo de licitação. E por fim, a atividade de distribuição de energia elétrica vai ser ou por concessão ou por permissão, as duas necessariamente passando por um processo licitatório. Aqui a gente achou interessante comentar também que foi realizada uma pesquisa pela EDP Energia em parceria com a FGV de São Paulo, e essa pesquisa concluiu que 77% do mercado de energia elétrica era atendido por concessionárias controladas por capital privado, e que esse capital privado era majoritariamente ocupado por 6 grupos, que são Enel, CPFL, Neoenergia, Energisa, EDP, que foi inclusive quem fez essa pesquisa, e a Equatorial. E essas concessionárias detêm mais de 30 concessões e cerca de 70% de todo o mercado. Por fim, é importante a gente mencionar também que em todos esses casos, tanto na produção, na transmissão e na distribuição de energia elétrica, quando essa for feita por meio de concessão, né, ou de permissão, ao fim do prazo, caso não haja prorrogação, né, vai ter que haver uma nova licitação, um novo processo licitatório, para decidir quem vai assumir esse serviço. Então, pessoal, para concluir, embora exista o entendimento de que 3 critérios são presentes na doutrina brasileira para diferenciar os tipos de serviço público, Irene Nohara, com razão, critica a ausência de elementos que podem ser utilizados para complementar a definição de serviço público,
né, que são serviços prestados indiretamente por concessão e serviços que não são regulados pelo direito público. A partir disso, entende-se que o particular pode participar da atividade de serviços públicos, e inclusive instalações elétricas, uma vez que a doutrina entende que o critério material deve ser atendido, ou seja, o serviço público deve satisfazer os interesses coletivos. Por isso, o Estado pode delegar essa função ao particular. E como já foi dito anteriormente, é facultado à União decidir como o serviço será prestado. Devido à sobrecarga de serviços que o Estado deve prover para satisfazer o bem-estar da coletividade, percebe-se que a concessão a particulares tem aumentado com o passar dos anos, já que 77% do mercado é controlado pelo capital privado. Esse cenário de participação privada tende a aumentar, já que doutrinadores entendem que o Estado deve utilizar os dispositivos legais para cumprir suas obrigações sociais. Além disso, é importante indicar um recurso especial de número 721119 do Rio Grande do Sul, no qual seu acórdão indicam, entre vários pontos, que o particular pode participar da concessão de serviço de iluminação pública, porém alguns pontos devem ser observados, como a proibição do corte do serviço quando a coletividade está ameaçada. O que isso quer dizer? Por exemplo, cortes em hospitais ou universidades não devem ser promovidos por inadimplemento, para que esses serviços essenciais não sejam interrompidos. Imagina um hospital tendo corte de energia e a população passando mal, ficar sem esse serviço público. Então, apesar de toda essa concessão a particulares, existem algumas restrições, claro, para que sempre o interesse da coletividade seja atendido. E a tendência é que a participação do capital privado aumente cada vez mais. Muito obrigado.